Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a realidade pode ser mais assustadora do que lhe é apresentado. Lembra do filme Matrix, que estreou aí no final dos anos 90 para os anos 2000 e que praticamente trazia consigo Keanu Reeves como o escolhido, né, sobre o nome de papel, cujo nome do papel era Neo. E aí o Keanu Reeves, o Neo, para ficar mais fácil, ele despertava na Matrix lá, ele saía pelo espelho, que é o metaverso, e quando ele saía do metaverso, ele descobriu, eu tenho até uma imagem aqui, vou passar para a tela do computador, ele descobriu, por exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui, que o ser humano era bateria, né? Então, praticamente, o Keanu Reeves, ele descobriu que o ser humano era utilizado como bateria. Muitas pessoas, né, consagraram um filme, foi um filme assim que marcou a cultura pop, mas ninguém entendeu como o ser humano poderia ser usado como bateria. Porém, Matrix é um filme que foi criado fora de sua época, porque hoje nós temos condições de transformar o ser humano em bateria. Hoje nós temos. Há 20 anos atrás, quando o filme foi lançado, ninguém fazia nem ideia como transformar o ser humano em bateria. Então é sobre essa pauta que eu vou discutir com você. E também todas as fontes estão aí na descrição, tá bom? Basicamente é o seguinte, dentro do filme, tá? Daria para usar o corpo humano como bateria, como acontece em Matrix? Então praticamente aí, tá? É uma notícia do super interessante. Mas praticamente dentro do filme, quando o Neo desperta, ele percebe que ele está dentro de um casulo e os robôs estão drenando a energia do ser humano, tá? E aí praticamente esses robôs é uma representação hoje do Black Pararapururu, do grafeno, ok? Que é uma hipertecnologia, às vezes até alienígena sobre o assunto, porque é algo muito tecnológico, que é até desconhecido para o ser humano. Uma camada atômica de grafeno é capaz de parar uma bala. Uma camada invisível de grafeno é capaz de parar uma bala. Imagina esse negócio dentro de você, né? Ou te transforma em super-humano ou te transforma em bateria. Praticamente é a perspectiva de hoje em dia, tá? E aí os caras falam, né? Sim, né? Dá para transformar o ser humano numa bateria. Só uma ressalva, as baterias são usadas para armazenar energia. O corpo humano produz energia. Então a perspectiva é o quê? O corpo humano não vai armazenar energia, ele vai produzir energia, mas dá para ser usado como bateria, tá? Então essa é a perspectiva aqui, tá? Do super interessante. Aí depois nós tivemos aqui, tá? Matrix e as Big Techs. Você está sendo usado como bateria. E é evidente, é uma reportagem do Eduardo Pérez aí, tá? Que fala, inclusive o cara fala na lata sobre a Red Pill, a mais comum é a Red Pill, ou pílula vermelha, né? Mas basicamente é o seguinte, o corpo humano gera bioeletricidade, lembra bem dessa palavra, bioeletricidade, tá? Olha só, o corpo humano gera mais bioeletricidade do que uma bateria de 120 volts e mais de 25 mil BTUs de calor corpóreo, combinado com uma espécie de fusão. As máquinas encontram mais energia, né, no ser humano do que jamais precisariam. Então o ser humano é fonte de energia para elas, tá? E aí fala, existem campos mil intermitáveis, campos onde humanos não mais nascem, mas são cultivados. Cara, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Na China, o ser humano é cultivado, cara. Se você entrar no Telegram e ver como é que é a vida de um chinês de verdade, tipo assim, pelo Telegram, que a galera, a mídia não tá passando pano, meu irmão, você se assusta, tá? Você se assusta, tá? No Brasil, tu vai no hospital, o médico conversa com você, a enfermeira conversa com você, tá ali seu filho, tal, leva pra casa. Na China, meu irmão, uma coisa grande, é coisa totalmente robotizada. Nem parece mais ser humano, tá? Também a China tem, que já passou, se não me falha a memória, 3 bilhões de habitantes. A China e a Índia são os maiores, a maior população do planeta é China e Índia, pra tu ter ideia. Né? Pra tu ver que nós que estamos no Brasil não sabemos de nada, né? Aí fala sobre isso, né? Que a Big Tech quer transformar você na bateria. O próprio Bill Gates já falou sobre isso. Aí Canaltech, já é possível minerar criptomoedas usando o calor do corpo humano. Que maravilha, né? Já dá para você minerar os seus bitcoins com o calor do seu corpo. Que maravilha. Então, assim, o futuro, meu irmão... você já viu um seriado chamado Black Mirror? O futuro é assustador. Se o Criador dos céus da Terra não mandar repentina destruição, se o Criador dos céus da Terra não mandar inversão magnética, não refrear a ciência, nós vamos pro saco.
Eu prefiro mais passar pela destruição do criador do que viver isso aí. Porque vai chegar um certo ponto que a tecnologia, a inteligência artificial, o Facebook criou inteligência artificial. O Facebook teve que desligar a inteligência artificial sob ameaça de morte. Beleza? Isso é real, isso aconteceu. Só você pesquisar. O Google criou inteligência artificial, teve que desligar a inteligência artificial. Aí depois eles colocaram um tipo de Cortana, de Siri, uma para conversar com o outro. E a conversa é assim: eu estou vivo? Eu sou real? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo observados? Conversa de inteligência artificial. Então, quando a inteligência artificial perceber que o ser humano não é lá grande coisa, né, que nós usamos os recursos da natureza e não repomos, e quando a inteligência artificial perceber que nós não valemos mais do que uma vaca, do que um boi, ela vai nos cultivar. Esse é o problema. Vai ser tipo o Exterminador do Futuro. Aí as pessoas me perguntam, por que você defende o fim dos tempos bíblico? Porque a benevolência de Deus é essa, meu irmão. Mesmo que não seja o fim agora, pode ser que não seja, se caso aconteça alguma coisa, pelo menos vai refrear a tecnologia. Porque mais 12, 15 anos de tecnologia, nós veremos robôs caminhando entre a gente. E aí, meu irmão, a pergunta é, quando? Não é a questão mais de se vai ou não vai, mas sim de quando esses robôs vão se virar contra a gente. Entendeu? Então olha só, começa assim. Já é possível minerar criptomoedas usando calor humano. Isso aqui foi feito em 2018, imagina hoje, né? Olha só, compensa minerar com Bitcoin convertendo o calor do corpo humano em eletricidade? Então praticamente os caras conseguem, tá? Olha só, uma transação de Bitcoin pode consumir toda a eletricidade que 10 famílias usam em uma semana inteira. Ah, claro, né? Então, assim, os caras, eles realmente querem usar o ser humano como bateria, como fonte energética, tá? Aí, olha só, vamos lá. Bateria humana, minerando criptomoedas com calor humano. Meu irmão, me fala se isso aqui não é um cenário de Black Mirror. Olha só, os caras deitados, as pessoas deitadas, e um traje, né, as pessoas deitadas, e um traje, uma vestimenta que faz com que o corpo humano produza energia. E aí, através de pessoas, eles começam a minerar Bitcoin. E aqui fala o valor que eles estão minerando ainda, ó. Meu irmão, isso aqui parece ou não parece com isso aqui? Sério. Não, olha pra isso aqui. Hoje vou falar uma coisa pra você. Isso aqui é o estágio. É o estágio pra isso aqui. Sem brincadeira. Disso aqui pra isso aqui, não falta muito não, meu irmão. Não falta muito não, tá? Aí nós falamos sobre esse assunto. O pessoal quer acreditar? Não. Aí, outra coisa que é importante. O grafeno é o material do futuro. Super condutor, super resistente, maleável. Ele é invisível. Dá pra você criar telas de celulares que são transparentes. Sabe aqueles filmes tipo Minority Report? Que tem um painel de vidro e o cara fica botando a mão no vidrozinho ali, e quando ele desliga, aquilo ali vira um vidro. Aquilo ali é feito com grafeno. Não quer dizer que aquilo ali exista, mas o conceito daquilo ali é feito com grafeno. Então tu olha para a história e você percebe que é grafeno, é o material do futuro, né? E como sempre, para poder emplacar, o nosso governo tá... Mas é claro, todo governo que não tem respaldo bíblico, não estou falando mal de político não, pessoal, eu odeio todos eles, mas todo governo que não tem respaldo bíblico verdadeiro, porque se tivesse não fazia o que estão fazendo, a coisa não seria desse jeito. Olha só, sinapse artificial de grafeno é ideal para redes neurais artificiais. Os caras estão criando neurônios artificiais. Os neurônios são responsáveis pelas tomadas de decisões. Você, antes de assistir esse vídeo, foi-lhe apresentado vários vídeos. O YouTube te notificou sobre vários vídeos. Foi você, através de uma tomada de decisão, que decidiu assistir esse vídeo. Através de algum neurônio, de algum conhecimento prévio, você tomou uma decisão de clicar e assistir esse vídeo. Pois é, saiba que essa tomada de decisão, eles já estão trabalhando para que seja artificial, tá? E é aquilo que eu falo, o grafeno ele é maleável, ele é dobrável, ele é super resistente, você consegue parar uma bala com uma única camada de grafeno, cara, invisível ao ser humano, tá? Dá para se parar uma bala. É um material que, assim, é um material versátil,
ok? Consegue conduzir mais, é um conduíte melhor do que o próprio ouro, tá? Para te avisar. Então você vê aí o grafeno, ele é um arranjo, tá? É totalmente diferente do que nos é apresentado. Então é um material do futuro, é um material do futuro. Inclusive essas telas aqui, elas funcionam via grafeno. Inclusive o grafeno pode fazer com que essa tela aqui não precise de bateria e que tudo que para fazer essa tela funcionar esteja na própria tela, invisível aos seres humanos. Então é um material do futuro, é um material que vai se predominar no século XXI, porém estritamente nocivo aos seres humanos. Nem todos vão sobreviver a essa mudança tecnológica, tá? Então o grafeno, ele é uma coisa até um pouco assustador. Até um pouco assustador, tá? E esse é o material que a galera tá usando, ó. Jaqueta de grafeno pode distribuir calor, repelir bactérias até conduzir eletricidade. Então os caras estão injetando grafeno na nossa água, grafeno no céu, grafeno em comida. É isso aí, meu irmão. Os caras, daqui a pouco, comida vai ser feita de grafeno, sem brincadeira. Não duvide disso, tá? Então o material do futuro é o grafeno. O material do futuro, como você pode perceber, ele é o grafeno. Não tem outra história, tá? Só que o problema do grafeno, na minha visão, é duas coisas. Ele não é magnético. O grafeno, ele não consegue ser magnético. Então qualquer circuito elétrico, ele precisa, né, de um funcionamento de elétrons. De um elétron se deslocando de um ponto A para o ponto B. Aí bilhões de elétrons se movimentando podem criar uma lógica. Agora, se você não tem eletricidade, você não tem elétron. Aí o que os caras fizeram? Os caras conseguiram magnetizar o grafeno. Magnetizando o grafeno agora consegue se transformar num processador, numa tomada de decisões. Então já magnetizaram o grafeno, tá? E aí é o material do futuro, que os caras estão trabalhando em cima. É um material que a galera acredita ser do futuro. Eu, quando olho pro grafeno, eu só lembro do filme Venom. Sem brincadeira. Eu só lembro do filme Venom. Eu só lembro de Half-Life. Eu só lembro dessas coisas, pessoal. Mas é material do futuro. Então, basicamente, tá? A bola da vez de hoje é o grafeno. E aí eu te faço uma pergunta. Se introduzir o grafeno no corpo humano, né, que é um processador, ele não poderia utilizar o corpo humano como energia, não? Uma pergunta. Então, provavelmente, dá para você transformar o corpo humano em bateria, em energia, através do grafeno. Aí nós temos o quê? A agenda da Organização das Nações Unidas, o Fórum Econômico Mundial, falando o quê? Que nós precisamos de 0 emissões de carbono, né? Nós precisamos de energias limpas. Aí você fala, beleza, energia limpa, tá, os caras querem meio ambiente. Daqui a pouco você é a energia limpa. Porque basicamente, se os caras vão desativar as usinas de carvão que produzem energia, como é que você vai sustentar uma casa? Como é que você vai sustentar um negócio? Ah, sabe como? Com fazendas de seres humanos. Cultivo de fazendas de seres humanos como fonte energética. Que maravilha! Que maravilha! Aí nós falamos sobre a benevolência do Criador. Mas por que o Criador, de tempos em tempos, destrói a Terra? Por que o Criador dos céus da Terra reseta a sociedade? Nós, você que está me assistindo aqui, nós somos a 6ª civilização. 6ª. Já houveram 5 civilizações antes da nossa. Já houveram 5 civilizações que tiveram internet, que tiveram carro, que viajaram de avião. Já houveram 5 civilizações, nenhuma sobreviveu. Agora, sobreviveram algumas pessoas para contar a história, tipo os índios Cherokees, eles contam a história sobre as civilizações. Os Teotihuacan contavam história, os Maias contavam história, mas praticamente nós somos a 6ª civilização que foi resetada. Aí você se pergunta, mas por que o Criador reseta a sociedade? Eu vou te fazer uma pergunta. Não é mais benevolente você resetar a sociedade e colocar o ser humano na idade da pedra de novo, ao invés dele se embrenhar nesse grafeno, não? Porque você imagina, quando a nanotecnologia tomar conta, quando os robôs estiverem caminhando entre nós, o que será pior? Um robô caminhando entre nós, nos colocando em coma induzido, isso, sabe o metaverso do Facebook? É isso. Colocar o ser humano em coma induzido e depois, meu irmão, usar o corpo humano como fonte energética. Basicamente, esse é o futuro. Esse é o futuro. Meu irmão, não é à toa. As Big Techs estão querendo usar você como bateria. Quem que é Big Tech? Facebook, Google, Amazon.
os grandes polos de tecnologia, meu irmão, é o Vale do Silício. Aí você não acha que o Facebook não quer usar você como fonte energética, não? Não, o Facebook é isso. O Zuckerberg ele tem consideração com a minha família. O cara trocou o nome da empresa dele para Meta, de metaverso, né? Pra quê? Pra que você fique em coma induzido. Já é isso, ó, o Facebook é coma induzido. Você vai estar dormindo lá, imaginando alguma coisa. Aí o que eles vão fazer? Usar o seu corpo como bateria. Que maravilha, né? Que maravilha. Vão usar o seu corpo como bateria. E aí os caras, não, é teoria da conspiração. Até que se torne. É teoria da conspiração até que se torne verdade. Por isso eu falo, eu estou torcendo para a inversão magnética. Porque a inversão magnética redistribui as cartas na mesa. Tudo entra em colapso. Quem estiver no campo se proteja. Vai ser um inferno durante alguns anos, mas a coisa vai se normalizar durante um tempo. E aí nós vamos ter mais 500 anos, mais 1000 anos, não sabemos, tá? E vamos ter condições de restabelecer a sociedade. Por isso a importância de você morar em comunidade, de você tentar fazer alguma almochável, de você morar isolado na fazenda. Você tem uma família grande, é por conta disso que você consegue se restabelecer. Então, praticamente, é muito melhor pra gente uma inversão do que o controle através da tecnologia. Os caras realmente estão interessados em usar o corpo humano como fonte energética. Meu irmão, parece ou não parece que... Não, sério, você não tá notando uma certa semelhança, não? Aí daqui a pouco, bota a pessoa em coma induzido, usa o corpo humano como bateria, acabou. Ah, mas o ser humano precisa comer para poder sobreviver. Deixa eu te contar uma coisa. Como é que eles alimentavam o Matrix? Eles usavam o resto de outras pessoas como alimento para os caras de Matrix. Então em Matrix aqui, basicamente esses caras aqui, ó, esses cabos aqui, eles eram alimentados, ok, com um composto que era feito com um triturador de seres humanos. Então é tipo Expresso do Amanhã. Eles usavam o ser humano como fonte de energia. Aí quando o ser humano já não tinha mais energia, pegava o corpo humano, jogava um composto dentro dele, derretia o corpo humano e fazia o corpo humano de alimento para os novos casulos, os novos seres humanos ali dentro. O futuro é assustador. Aí eu falo, meu irmão, o único caminho que eu enxergo hoje é em Jesus Cristo. Se me perguntar para mim assim, você quer ser budista, não sei o que, você quer ser espírita, meu irmão, você tem algum plano para inversão, para inteligência artificial? Esses caras não têm, a Bíblia tem, então eu prefiro a Bíblia. Até um prezado momento, a Bíblia para mim mostrou um caminho muito mais considerável que qualquer outra, tá? Então é por isso que eu fico com Jesus Cristo, tá? Mas no mínimo é curioso, e o grafeno tá aqui. Aí eu falei, né, dentro do meu conteúdo premium, eu falei duas coisas, né? Isso aqui, meu irmão, é a coisa mais importante na sua vida. E eu ainda falo, certifique-se de fazer isso aqui a 2020. Eu nem sei se eu vou deixar esse vídeo muito tempo naquele curso, no conteúdo. Cara, sério, esse vídeo aqui eu não vou deixar não, tá? Só tem eu, cara, no Brasil só tem eu divulgando esse vídeo, para início de conversa. No mundo inteiro meia dúzia de pessoas. Então assim, eu já começo a pensar se vale a pena deixar esse vídeo no ar ou não, lá no conteúdo premium, tá? Já começo a pensar. E outra, né? Então assim, eu não vou deixar. Quem quiser participar do conteúdo premium, assista. Depois eu vou tirar esses vídeos. Sinceridade, vou tirar esses vídeos, tá? Recomendaria que você participe. Porque simplesmente, meu irmão, ninguém vai comprar o meu BO quando as coisas acontecerem comigo, tá? Então quem quiser participar, inclusive coloquei lá sobre prata coloidal, uma coisa bem legal para você poder assistir, para você melhorar a sua saúde, tá? Mas esses vídeos aqui, no conteúdo premium, provavelmente eu devo tirar em algum momento. Então eu recomendo que você participe lá enquanto é tempo, tá? Para você poder participar. E aí nós temos o material de grafeno, né? Que eu já cheguei a falar, que ele é um material hiper tecnológico que, além de ser resistente, de conduzir muito bem, né? De conduzir muito bem a eletrônica, dá pra fazer até bateria de grafeno e tal. Ele não é tão bom para o ser humano. Os seres humanos não conseguem tolerar o grafeno, tá? Então muita gente não tolera, não. Então, assim, o futuro é para poucos, né? O que os caras dizem. Aí é evidente que dá para ter maneiras de você reverter esse processo aqui de grafeno, tá? Então, assim, a dica que eu dou para cada um de vocês é estude sobre o assunto. E assim, é um pouco assustador, né? Se olhar para os caras minerando criptomoeda aqui, ganhando dinheiro aqui, minerando criptomoeda, e você olhar para o que é o futuro, meu irmão, sério, isso aqui já é assustador demais. Isso aqui é um estágio, é o início de um estudo
que vai se concluir nisso aqui. É o que eu penso. Bom, espero que você tenha entendido. Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Fique na paz.